Ouça a Antena Zero no seu smartphone ou no seu tablet. Acesse tunin.com e dê uma busca. Antena Zero. A Rádio Antena Zero apresenta Desobediência Sonora. Salve, tamo no ar com mais um Desobediência Sonora aqui na Antena Zero, agora na Antena Rebel dentro da Antena Zero, né? E hoje estamos aqui para mais uma edição de pandemia. Tá tudo ruim, mas pelo menos tem essa parte boa que a gente tá conseguindo manter as gravações e conseguir gravar várias galera que a gente não tava conseguindo e queria faz tempo por conta dos trampos e tudo mais, então a gente tá aproveitando nesse momento para conseguir fazer. Hoje eu tô aqui com o pessoal do Mandela Free. É o coletivo Mandela Free ou é movimento? Eu acabei esquecendo de perguntar para vocês. Movimento, a gente Movimento. Mas é uma discussão também. Tá bom, então vamos entrar nela então. Então eu tô aqui com o coletivo Mandela Free, tô com o Matheus, a Lívia e a Aimé. É a Aimé mesmo ou tô falando certo ou é a Aimé? É a Aimé. Aimé, certo. Então tô aqui com eles para trocar essa ideia, saber o que é o Mandela Free e tal. Então, gente, valeu aí por ter colado. E aí deixar o começo para fazer a pergunta, além de vocês se apresentarem, falar um pouco sobre o que é o movimento ou coletivo, né, que vocês estão em discussão, Mandela Free, como que nasceu, o que vocês fazem, para quem não conhece saber. Quer começar, Matheus? Posso começar a falar um pouco do histórico, né? O Mandela Free nasce ali para meados de 2018, começo do ano de 2018, né? A gente nasce muito a partir de uma atuação na área cultural, a partir do Sound System, né? Que são eventos de reggae, né? Com toda uma cultura, né? E a partir a gente tem ainda, né? Diversas parcerias com coletivos de Sound System da cidade. E a partir desses eventos a gente foi conseguindo crescer e desenvolver mais atividades no próprio evento e também como no próprio local, né? Acho que o Mandela também, para explicar, ele é um movimento territorial e a gente atua na região da favela da São Rafael, em Guarulhos. E a partir disso, dos eventos com Sound System, a gente começou a também ter aula de skate para as crianças, atividades relacionadas à arte e educação, começamos a fazer cinema, batalha de rima, né? Debates junto a outros movimentos sociais, e a partir disso a gente foi crescendo e sempre em cima das demandas que o território tem, a gente propõe soluções coletivas, né? Acho que as meninas podem completar também. Acho que complementando um pouquinho o que o Matheus falou, né, e um pouco daquela discussão que a gente tinha comentado no começo, né, se é um coletivo, se é um movimento, se é uma organização. Acho que o Mandela foi sentindo muito ao longo do tempo quais eram as nossas prioridades ali, quais eram as nossas demandas, muito do que ia surgindo na São Rafa, né, então, por mais que tenha começado com atividades culturais, enfim, atividades com as crianças, logo o movimento foi indo para outras demandas também, como a demanda da moradia, do movimento antirracista, do movimento feminista, outras demandas ali da saúde, enfim, a gente ocupa um espaço onde tem uma UBS também. Então acho que é isso, a gente vem tentando entender o que faz mais sentido pra gente agora, sabe? Acho que a gente deixou de ser um coletivo faz um tempo, atuar enquanto um coletivo, e tá partindo para atuar enquanto um movimento, uma organização social, porque é isso, o Mandela tá crescendo, novas demandas estão surgindo no território onde a gente atua, e aí ficou mais importante pra gente que a gente começasse a pensar em outras coisas também, sabe? Tipo, em outras coisas que estavam sendo mais urgentes ali na quebrada. Vocês começaram como um movimento cultural, né, do que veio do Sound System e tal, de atividades culturais.
Uma coisa que eu queria perguntar para vocês, como foi essa passagem, né, de ser um movimento de cultura ali, de juventude, que vocês são um grupo que é jovem, né? A maioria de vocês faz parte dessa juventude aí. Como que foi essa passagem? E hoje, né, quem acompanha a página de vocês está expandindo, né? Você já vê, além de um coletivo ou um movimento de juventude, você vê ali também o pessoal da quebrada, de várias faixas etárias, enfim, tratando de questões do trabalho, né? Que vocês trataram na questão dos entregadores, tratando na questão antirracista. Como que foi essa passagem, né? Quando que foi o estralo, né, que vocês notaram que essa passagem cultural tinha que ser feita, né? Bom, acho que a gente, ano passado, né, a gente já vinha desenvolvendo diversas atividades, assim, com esse intuito de trazer um debate político, né, com leituras diferentes do que iria chegar normalmente na quebrada, né, através da grande mídia e tal. E a gente sempre procurou fazer isso junto de outros movimentos sociais, né, também para a gente ter uma formação, a gente entender o que está acontecendo em outros locais na luta social, né, o movimento de moradia, o pessoal faz a luta através do esporte, movimento de mulheres, movimento negro, então são vários movimentos sociais que a gente convidou, né, sempre para fazer debates aqui, mas acho que foi um pouco mais durante a pandemia, né? Acho que durante a pandemia ali a gente ficou também impossibilitado de continuar as atividades culturais e a gente lançou um comitê de ajuda mútua, né? Acho que as meninas podem completar. Vou completar aqui a fala do Mar. Durante a pandemia, como a gente tem dito aí, né, que a gente segue as demandas da São Rafa, né, durante certos períodos. Então, durante a pandemia surgiu essa demanda em relação à Covid-19, né, a pandemia e tudo mais. E a gente percebe que, como há uma diminuição, né, na área cultural, a gente teve que transitar em outros setores para poder movimentar o Mandela, não deixar ele inativo. Então, o nosso foco, né, foi na criação do comitê para fazer essas ações diretas, né, ações na rua e tudo mais. A gente fez a entrega de cestas, a gente também ajudou na reconstrução das casas, né, debaixo da torre também, que foram afetadas por incêndio. Então, tem todas essas questões, assim, e eu acho que o modo como a gente se adaptou durante essa pandemia, entregar panfletos também, o modo como a gente se adaptou, assim, foi muito bom, foi um processo, assim, um processo que, tipo, a gente não sabia direito o que fazer, e aí a gente foi se adaptando nele e foi perfeito, assim, a gente sempre gosta de progredir nessas questões, mas que, por mim, assim, ficou muito bom. E como que é a composição de vocês, assim, digo, em relação tem outros grupos que participam dentro do Mandela ou não? Ou vocês são, por exemplo, os indivíduos que agem e vocês são um grupo que age ali na quebrada de forma autônoma, ou é aberto para chegar quem quiser somar junto ali, ou fazer até aliança? Eu vi que aí recentemente nos atos que tiveram antirracista no Carrefour, vocês colaram lá com outros grupos, né, e tudo mais, e aí eu queria saber como que funciona essa, sei lá, alguém que quiser colar no Mandela, como que faz, assim, chega lá, é só somar, ou enfim, tem algum outro processo? Acho que a Amy pode começar aí. Acho que eu só queria completar um pouco do que a Lívia disse antes dessa pergunta, que também acho que por a gente ser jovem, né, é até mais fácil que as pessoas cheguem até nós pela questão cultural também. Mas é isso, acho que não só a gente foi percebendo que o território estava acontecendo várias coisas ali, que várias outras demandas, né, que a gente precisava atuar, como a gente mesmo, enquanto indivíduo e jovem, foi percebendo que a gente tinha outras demandas para além da demanda cultural também. E acho que sobre isso, né, como faz para chegar no Mandela,
Primeiro, a gente tem uma carta de princípios, enfim, coisas que a gente meio que conversa com o grupo, né, com todos os integrantes do Mandela, princípios que a gente vai seguir, como que vai ser nossa atuação, enfim. E aí a gente sempre tenta aproximar as pessoas através dessa carta de princípios, né, para que as pessoas estejam alinhadas com os nossos objetivos, com as coisas que a gente faz, enfim. E é isso, a gente quer que cada vez mais pessoas somem com a gente, inclusive os próprios moradores da São Rafa, ali do território. Isso sempre foi uma demanda muito grande pra gente, que a gente conseguisse aproximar essas pessoas, que, enfim, né, estavam dividindo o espaço ali com a gente, que elas participassem ativamente da luta. Mas é isso, Matheus, fala aí. Bom, acho que só para juntar as duas perguntas, né, a gente nasce também, né, muitos de nós iniciaram na militância, na luta a partir das ocupações, né, não só de 2015, mas que vieram depois, né, nos anos seguintes, muito numa formação do movimento autônomo, né, a partir de estar numa luta, né, e a gente sempre prezou por isso, né, a gente está fazendo luta, mas também manter nossa autonomia, né, e por isso a gente sempre sentiu a necessidade de ter algum espaço para a gente continuar organizado constantemente na cidade, né, e principalmente fazer a luta onde a gente mora, né, na quebrada aqui, porque tipo, muitas vezes a gente é de Guarulhos, a gente tem que se deslocar até São Paulo para participar das movimentações, da luta, sendo que Guarulhos tem milhares de pautas a serem debatidas e conquistadas, né, e a partir disso a gente formou o coletivo do Mandela. Hoje a gente se intitula mais como movimento social, mas a gente ainda se considera um movimento social autônomo e anticapitalista, né? Como a Amy falou, vai estar na nossa carta de princípios, que é o que vai guiar nossa prática ali, né? Na quebrada, uma prática baseada na horizontalidade, na autogestão, né? A gente construiu um federalismo, não aceitar de maneira nenhuma atitudes machistas, racistas, homofóbicas nos espaços que a gente constrói, anticapitalista, né? Então são alguns princípios que a gente vai nortear a nossa atuação. Mas a gente vai ter também militantes de diversas correntes, pessoas que estão se aproximando da luta agora e não tem uma leitura definida, né? A gente se propõe enquanto espaço de organização e discussão da classe, da quebrada ali, né? Do território que a gente atua, que é a São Rafael, independente da corrente ali, né? A gente vai estar prezando pela construção da luta no território. Da hora, gente. Eu vou agora botar um som aí pra gente ouvir. E aí a gente volta para continuar trocando a ideia aí no próximo bloco. Contra culturas distintas e com o mesmo ideal, famintas de revolução e igualdade social. Se punk ou skinhead, rapper, coisa e tal, reencarnação da resistência. Visto todos como um marginal, cansada de pessoas que se acham que tem elemento. Abaixa o tom da voz e aumenta o argumento, porque fora do rolê a vida é mais pesada e nem podemos esquecer que ainda tem criança armada em becos e vielas, rato cinza captura, sangrando famílias em troca de nomenclatura. A vida é dura e temos que fortalecer contra a cultura destruída, é só unida pra vencer. Enquanto isso, vai vendo, o diabo veste farda, o corrupto tá de arte, carregando nosso cash com um avião da FAB. O diabo veste farda, o corrupto tá de arte, carregando nosso cash com um avião da FAB. E ainda vejo vários que se dizem apolítico, acorda irmão, isso é trágico e verídico. Num país onde verme caminha com a polícia, precisamos de união, exército, milícia, numa frente única, anarquia antifascista, só assim seremos força pra fazer justiça. Dançar é muito bom, mas temos que fortalecer contra a cultura destruída, é só unida pra vencer. O diabo veste farda, o corrupto tá de arte, carregando nosso cash com um avião da FAB. O diabo veste farda, o corrupto tá de arte, carregando nosso cash com um avião da FAB. It's the fever, yeah, the reggae fever. The simplest thing is
Estamos aí de volta com Desobediência Sonora, aqui agora na Antena Rebel. Estou aqui hoje trocando uma ideia com a galera do Mandela Free, com a Lívia, a Aimé e o Matheus. Gente, perguntar para vocês uma questão agora, vocês falaram, né, explicaram o que se trata, né, o Mandela Free, e aí eu queria perguntar para vocês falaram que teve essa mudança depois no que aconteceu, teve um salto nessa pandemia, e aí eu queria falar com vocês sobre a experiência, né, desse momento lá, porque vocês estão, eu vi que vocês têm esse comitê de ajuda mútua, né, que é uma distribuição de alimentos de uma forma ali, se auto-organizando para fazer essa entrega para quem está precisando mais, né, nesse contexto de desemprego. Também tem a questão do mutirão, né, de construção lá do lugar que pegou fogo. E aí eu queria que vocês falassem sobre isso, né? Como que foi essa experiência, né? Como que tá também a periferia nessa pandemia? Porque a impressão que a gente tem é que quando se fala na mídia, em todo lugar da pandemia, aparentemente todo mundo se esquece da periferia, né? Fala mais dos bairros centrais, de uma classe média ali, e acaba esquecendo de falar, a periferia vira um número, né? Tipo, quando se fala da capital, por exemplo, fala, Brasilândia tem tanto número, Sapopemba tá... Mas não se fala, não entra, né? Mas... para se falar o que acontece, por que disso, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Quando começou a pandemia, né, então a gente meio que deslocou um pouco as atividades que a gente estava fazendo, né, que eram atividades com as crianças, presenciais, eventos, e acho que a primeira demanda que a gente identificou, né, e conseguiu ali fazer alguma coisa foi com material de conscientização, né, então a gente começou a colar lambe, distribuir panfleto, a gente também foi tentar saber, né, quantos casos de coronavírus estava tendo na São Rafa, a gente teve uma comunicação ali com a UBS, né, que fica dentro da favela, para conseguir entender como que estava sendo a situação ali de saúde pública e da pandemia dentro da São Rafael. E aí a gente distribuiu esses materiais e máscara, enfim. E aí depois a gente partiu para a entrega de cestas básicas, a gente fez um cadastro com vários moradores da São Rafa. Isso foi muito importante pra gente também, porque a gente conseguiu ter uma maior comunicação com os moradores, né? Acho que a gente deslocou um pouco aquele público infantil que a gente tinha das crianças para os próprios pais que estavam indo ali buscar cestas básicas. E meio que começou a focar mais nessas ações, assim, né? Teve até um momento que teve uma votação numa reunião da UBS para saber se era viável fechar a quadra ou não, né? Que é onde as crianças brincam, enfim, um espaço aberto onde as pessoas frequentam. E o Mandela Free votou contra, porque a gente estava entendendo que naquele momento as pessoas, por mais que estava tendo isolamento social e uma pandemia, é inviável para muitas pessoas ficar dentro de casa, enfim, os barracos são pequenos, as crianças acabam não tendo com quem ficar, porque é isso, né? A maioria dos trabalhadores da favela continuou trabalhando, continuou tendo que sair de casa, pegando transporte público, as crianças continuaram na rua brincando, e aí a gente foi tendo essa visão, assim, que não adiantava meio que fechar aqueles espaços ou, sei lá, criar uma política meio de criminalização ali daquelas pessoas só porque elas estavam ainda circulando, porque é isso, né? A pandemia dentro da quebrada estava sendo muito mais complicada que fora disso. Bom, eu queria completar a fala da Aimé, né? Porque, como ela disse, o primeiro setor que foi afetado foi o dos trabalhadores dentro da quebrada. Então, a gente pensou na distribuição de cestas, né, justamente por isso, porque muita gente teve que ficar em casa, fazendo trabalho de casa, só que, mano, e além disso, muita galera foi demitida também, mas que pensar que, mano, a favela, ela tem essa pluralidade, né, e dentro dela a gente percebe que não tem como, ter trabalho em casa, tá ligado? Tipo, mano, são barracos e que são muito pequenos e que tem diversas pessoas, diversos grupos ali, familiares. Então, se torna muito mais difícil, né? Um dos problemas da pandemia, assim, que afetou a todos foi essa transição do trabalho na empresa, no trabalho presencial para o trabalho em casa. E, enfim, a gente percebe isso e acho que dentro disso, sabe, como o salário foi totalmente afetado durante essa pandemia, a entrega de cestas também foi uma opção
viável, assim, para atingir os núcleos familiares da favela de São Rafa, né? Então é isso, mano. Não só as cestas básicas, né, com alimentos, mas também com os produtos de higiene. E vocês, a percepção de vocês é que quando a pandemia teve essa, né, que a gente nem sabe se realmente diminuiu mesmo ou se maquiaram os números por conta das eleições e tudo mais, né? Mas nesse período que as pessoas teoricamente teriam voltado, ido mais à rua do que antes, embora na periferia nunca ninguém conseguiu parar por conta da situação, mas vocês acham que deu uma diminuída na demanda pelas cestas, ou vocês acham que tem aumentado, né? Embora agora com auxílio sendo diminuído também, aí parece que vai acabar esse ano. A gente nunca sabe o que o governo vai inventar, né, pro próximo ano, mas até então parece que vai acabar, diminuiu e não ter mais, né? Como que tá a demanda? Como que vocês estão conseguindo lidar com isso? Acho que a demanda não diminuiu, né? Uma coisa que é interessante é que a gente fez um cadastro, né, para os moradores conseguirem pegar cestas, onde a gente fazia também uma análise socioeconômica. E aí a gente descobriu que a maioria dos moradores da São Rafa não tinham pegado auxílio emergencial, enfim, por N motivos, né? Mas é isso, o próprio auxílio emergencial, no começo da pandemia, não tinha chegado em muitas famílias. E por isso que talvez a demanda da cesta básica estava tão grande. Acho que a maioria dos moradores também são trabalhadores informais. Então, mesmo que a pandemia tenha dado uma possível baixa aí no número de casos, no número de mortes, voltar para esse trabalho informal é muito complicado, né? E, bom, acho que a gente consegue sentir um leve aumento também, né, na melhora das condições ali, mas bem pouca coisa com a volta do comércio, né? Algumas pessoas conseguiram recuperar alguns empregos, mas ainda assim a gente percebe que muita gente desempregada, né? O desemprego na quebrada é bem alto. Isso só piora as condições materiais da periferia, né? Pessoal, a falta de comida, salário, então isso vai acabar gerando várias outras questões na quebrada também. Outra coisa que vocês fizeram também aí no período foi o mutirão, né, de reconstrução ali dos barracos que pegou fogo. Como que tá esse processo, né? Como que vocês fizeram isso? Como que foi juntar material de construção, né? Se organizar ali coletivamente para construir isso sem a ajuda do Estado, né? Como a gente, como já costumeiramente acontece, né? Eu queria que vocês falassem também um pouco sobre essa experiência aí de vocês. Bom, lá pro mês de setembro, né? Ocorreu um incêndio aqui na favela, numa região que tinha muitos barracos de madeira e fica do lado a Fernão Dias, né? A rodovia. E foram 19 famílias que perderam as moradias, né? E a partir disso a gente começou a se aproximar delas, né? Vendo as demandas, o que estava acontecendo, como estava a movimentação. E inicialmente elas falaram que iam reconstruir as casas, né? E a gente somou, né? Apoiou no que era o que a gente conseguia ali, né? Na divulgação, ir atrás de recursos, muito de mão de obra também, ir atrás de materiais para a construção, e também para coisas mais imediatas ali, de que muitas pessoas perderam tudo durante o incêndio. E o mutirão ele acabou sendo um processo bem da hora da gente, de aproximação, né, junto dos moradores, né? A gente no mutirão a gente juntava o máximo de forças que a gente conseguia, né? Muitas pessoas de outros locais da favela colavam para ajudar, pessoas de outros locais de Guarulhos, então foi um espaço de bastante solidariedade, né, na reconstrução. E inicialmente ali era primeiramente para fazer a limpeza do terreno, começar um trabalho ali que não necessitava de tanto conhecimento técnico. Mais para frente a gente foi quanto mais aproximação dos moradores, né, a gente iam correndo diversas
questões ali na organização disso, e a gente foi junto deles sentindo uma demanda bem grande por ter uma organização, um espaço para discutir, né, as soluções dos problemas ali que afetavam a todos. E a gente começou a fazer assembleias, né, reuniões com os moradores que estavam envolvidos ali na reconstrução, e foi muito uma demanda deles próprios, né? A gente explicou como a gente organiza uma reunião, fazer inscrição, ata, as pautas, informes, algumas coisas assim, e no máximo é isso, o negócio começou a rolar, a andar, né? Eles viram a necessidade delas serem mais periódicas, né? Da importância daquele espaço de você estar discutindo o que acontece no seu local de moradia, né? Eu acho que é um processo muito interessante da gente, de envolvimento da luta, né? Acho que é um processo também que a gente participou, acho que a gente entra na política, assim, na militância a partir das ocupações, sei lá, desse processo da ação direta da gente tomar as próprias ações ali em relação ao que acontece na nossa realidade, né? E é isso, os próprios moradores, ao discutirem o que vai fazer ali, ou ao discutirem em relação ao auxílio moradia, que ninguém estava recebendo, e todos estavam recebendo desculpas diferentes da prefeitura, é óbvio que a gente vai entender quais são os inimigos que nos permeiam, né? É a empresa milionária ali, a mega corporação que é dona do terreno. É o Estado que não vai facilitar em nenhuma maneira a nossa sobrevivência, vai dificultar, vai burocratizar ao máximo receber esse auxílio emergencial. E a gente entender a organização, a decisão coletiva, né? Tá todo mundo ali discutindo o que foi decidido por todo mundo teve direito à fala, a expor opinião, a discussão. É um processo de formação, de luta bem interessante que a gente tem conseguido fomentar nesse período. E nesse processo vocês tiveram algum tipo de repressão, né? Vocês falaram que esse terreno pertence à empresa e tal, né? Se teve algum pedido de reintegração, coisa do tipo, ou ainda não teve esse processo? E espero que não tenha, se não teve, né? Existiam alguns barracos, né, que, bom, quem perdeu as casas durante o incêndio, eles construíram algum barraco no mesmo terreno, só que um pouco mais para frente, que é onde passam algumas torres de energia aqui no bairro, né, e essas torres de energia eles consideram local de risco e as pessoas não tinham, tá marcado ainda uma desapropriação para as pessoas que estavam nesse espaço, né. E a gente estava correndo ou para conseguir reconstruir as casas antes da desapropriação, mas a gente conseguiu também um espaço para pelo menos conseguir acomodar essas famílias enquanto as casas não estão prontas, né? Mas ainda existe uma ordem de despejo pro terreno e ainda existem várias famílias que estão com barracos lá, né? Então é uma luta ainda que tá para ser travada. Certo, então, bom, gente, vamos ouvir aí mais um som também, antes de a gente também ir pro intervalo, e aí a gente volta para continuar trocando essa ideia aí sobre o Mandela Free. How many local dollars
Antena Zero. A gente concorda que você não deve deixar o rock sair de você. Mas a gente acha que é preciso deixar o rock entrar também. Não basta apenas ouvir sempre as mesmas músicas daquelas mesmas bandas. É por isso que aqui a gente tem muito mais que 89 músicas na nossa programação. Aqui a gente toca rock de A a Z, porque nós somos uma rádio livre. Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. A programação da Antena Zero tem o apoio cultural de Banca Macunaíma, banca de livros usados, compra, venda e troca. Praça Dom José Gaspar, frente à Avenida São Luís, ao lado da Biblioteca Mário de Andrade. Aberto das 9 às 19 horas. Banca Macunaíma. Seja qual for o seu som, o seu espaço é aqui. Estúdio Espaço Som. Rua Teodoro Sampaio, 512, Pinheiros, São Paulo. Fone 011-2364-8533. Ensaios e gravações, Estúdio Espaço Som. Experimente-se. Tenha seu prazer sempre em forma. Gym Sex. Site, blog, sex shop para todos. Sem tabus. Acesse gymsex.com.br e orgasme-se. Antena Zero. E aí, que alegria é essa? Tô pensando na Carolina. Como ela é? Ela é tão gostosa que depois que você a conhece, não consegue mais pensar em nenhuma outra. Quer conhecer? Quero. Garçom, serve uma Carolina pra ela. Cervejaria Artesanal Carolina. Siga no Instagram, @Cervejaria Carolina. Delivery pelo WhatsApp, 982-068-061. Você curte um hambúrguer suculento, bem feito e sem frescura? Acompanhado de fritas bem crocantes e uma breja bem gelada? Gordinho Burger, desde 1979, bem gostosinho. Rua Dom José de Barros, 55, Centro, São Paulo. Arte, música, cinema, literatura, cotidiano, comportamento. Antenazero.com/AntenaPress. Opinião. Antena Zero. Expressando liberdade com conteúdo de qualidade. Antena Zero. Voltamos com Desobediência Sonora aqui na Antena Rebel. Tô trocando aqui uma ideia com o Mandela Free. Tô aqui com a Lívia, o Matheus, a Aimee, conversando aqui sobre o movimento, sobre o que tá acontecendo por lá, né? Vocês falaram agora sobre essa questão das assembleias, né, que vocês estão organizando e várias questões políticas de ação direta que vocês estão ali somando e compartilhando bastante, né? A gente passou aí por momento de eleições, né, que é toda aquela discussão que acaba sempre, no final das contas, jogando a culpa nas costas do povo pobre, né? Isso é impressionante. Quando dá errado as coisas na questão institucional é porque fulano não sabe votar, etc. E a esquerda tem um problema também com a juventude, que normalmente fica ali meio que no movimento estudantil, né? Aquela coisa mais dura. E o que vocês estão fazendo, obviamente que não é novo, mas tá cada vez mais difícil de acontecer. Que é um grupo de jovens
fora do movimento estudantil, assim, não que vocês não estejam, mas o foco ali na questão territorial, dialogando com questão de moradia, com várias pautas, conversando com a quebrada ali, com todas as contradições. Aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre essas questões, como que vocês enxergam isso, né? Essa questão, né, de eleitoral, de sempre priorizar candidatos em detrimento da luta e da ação direta, como a esquerda lida com a juventude, enfim, como que vocês veem isso e se vocês também participam de alguma outra questão que não ali no Mandela. Bom, acho que a gente tem sempre muita necessidade, né, de se organizar. A gente começou no movimento estudantil, na maioria, né, tem gente que o primeiro espaço de militância é o Mandela, mas no nosso começo a gente veio do movimento estudantil, mas também muita gente ali se forma das escolas ou vai para a faculdade, encontra um outro cenário muito mais burocratizado, né, em relação a centro acadêmico que só faz festa, ou em relação a movimento estudantil nas faculdades que só pensa em eleição na Uni e tal. E a gente vem de uma tradição, né, de pensar a luta na rua, a luta social, a organização, de pensar a ocupação, a ação direta. E a gente queria continuar fazendo luta, né, mas via ali o espaço das universidades também bem pouco combativo, né, bem pouco disputável, e a vontade também, né, de fazer um bagulho onde a gente mora, né, trazer de volta para a experiência de luta que a gente teve em vários espaços, né, para quebrada. Podem continuar? Acho que também, né, meio que pegando a fala do Matheus, eu tava tentando lembrar aqui, né, como foi que as pessoas foram se aproximando do Mandela e meio que entrando e pensando que não foi tanto através da internet, né, e é isso, assim, acho que uma galera já se conhecia da militância mesmo, da rua, enfim, seja na faculdade ou em outros espaços, uma outra galera já colou nos eventos culturais, né, e por isso acabou conhecendo as atividades do Mandela. A nossa atuação nos espaços, né, online, digitais, ela é muito nova também, nesse sentido de conseguir alcançar mais pessoas e tal, e eu acho que é isso, assim, a gente foi um grupo meio que conseguiu transferir um pouco as coisas para a prática e para a realidade, assim, acho que a gente não foca tanto no ambiente digital, acho que isso é só uma das poucas parcelas, né, um pouco dos campos que a gente atua e tenta chamar as pessoas para estar colando ali, sei lá, na prática, é até um pouco complicado para a gente esse momento, enfim, de estar tendo que fazer muita reunião online ou meio que fazendo as coisas online, mas é isso, nem nesse momento de pandemia, né, até porque na São Rafa não teve isolamento, na favela não teve isolamento, a gente não abriu mão de ocupar o espaço público e estar ali trocando ideia com os moradores no dia a dia, seja porque tá entregando uma cesta básica, seja porque tá colando um lambe, mas é isso, assim, eu penso muito que a gente ocupou um espaço real ali, sabe, que faz parte da vida daquelas pessoas, dos moradores, enfim, e não só da deles, né, da nossa vida também. E como que tem sido a relação de vocês com o conjunto, né? Porque a gente às vezes separa, né? Fala vocês com eles, mas vocês e eles são meio que a mesma coisa, né? Mas digo em relação às contradições e às diferenças, né? Porque a gente percebe que quando você pega um território maior para fazer as lutas que ultrapassam um pouco nossos nichos, né? Que todo mundo meio que tem ali uma forma de pensar parecida, surgem as contradições e os conflitos, né? Aí perguntar para vocês como que tem sido lidar com isso ali na quebrada, né? Se surgiu esse tipo de coisa, ou se tem também uma questão que às vezes o pessoal mais velho não chega e pensa, essa molecada aí tá querendo... Enfim, esse tipo de conflito que a gente sabe que aparece, chegou a surgir com vocês, ou a relação tem sido tranquila durante todo esse tempo? Bom, acho que conflitos são a coisa que mais ocorre, né?
a gente chega com um discurso também, ideias, discussões muito diferentes do que sempre foi discutido e conversado naquele espaço no território, né? A gente entende também que a gente não vai chegar com uma luz e abrir os caminhos e tal. A gente está na construção de espaços que as próprias pessoas possam discutir a realidade delas, né? E a gente vai colocar forças nisso. Existem várias contradições ali, né? Tanto no pensamento, na fala, na ação, e a gente vai tentar ter formas de não falar, putz, não cola, a gente não curte essa ideia, tal, e é isso. A pessoa assim, vai em determinada igreja que tem um discurso extremamente reacionário, ou tem pessoal que vai, sei lá, várias ideias, e a gente pensa, esse processo de construção da luta ali é também um processo de formação política, né, onde a gente vai estar discutindo todos os assuntos possíveis ali no dia a dia, na obra, né, a gente não vai deixar de abordar pauta alguma que for discutida ali, né? A gente vai estar conversando com as pessoas na obra, a gente vai falar sobre o mundo do trabalho, racismo, opressão de gênero. Então, são muitas as coisas que a gente, no dia a dia, a gente acaba abrindo espaço para discussão, né? A gente acredita nisso, a gente não vai chegar com uma verdade em impor, mas a gente vai abrir espaços para discussão, né? Acho que só mais uma experiência bem legal que a gente teve, que eu, pelo menos, achei um momento bem legal, né? Que é isso, mano. Colava aqui no começo da obra, né? Ele também tá junto da obra. No começo era aquilo, nas discussões, papo, era muito uma leitura liberal, muito enaltecendo essa ideia de empreendedorismo, de ser empreendedor, né? E é isso, na troca de ideia, na conversa, no exemplo também, né? Da gente falar, putz, mano, quem tá aqui? Quais são as possibilidades disso ajudar aqui, né, na nossa transformação aqui? Quais são os meios que a gente adota? É isso, a partir de algum tempo, né, as próprias discussões, as opiniões das pessoas vão falar, a gente só percebe, né? Uma importância ali da gente entender, putz, mano, um discurso muito mais da organização popular, né, da importância das pessoas entenderem ali, putz, mano tá, em vez dele estar falando sobre empreendedorismo e sei lá, e capital, a gente tá falando da organização popular, que independente do estado de qualquer empresa, a gente tá unido ali, discutindo a nossa realidade, propondo soluções pro que acontece aqui. Eu acho que é uma experiência também bem legal que a gente teve. Normalmente você pega aí nos discursos da mídia, né, e coloca tudo em questão meio estatística, né? Como que vocês percebem isso, essa questão ali na ação, na quebrada no dia a dia? Se tem esse ascenso, né, desse discurso conservador, como que tá sendo? Porque a esquerda ficou um bom tempo ali, meio que abandonou as quebradas para ficar um pouco no poder ali, nos governos, né? E aí se embrenhou esse discurso ongueiro, né, de empreendedorismo, ou esse discurso mais reacionário da igreja, né, de determinadas igrejas, porque também igreja não é tudo a mesma coisa, né? Como que é assim? Vocês sentem que esse discurso cresceu mesmo? Ou essas estatísticas elas são meio duras e não dá para notar? Porque é muito comum, pelo menos na minha experiência, você chega na tiazinha, tem uma firmeza assim da quebrada e tem um discurso da hora, mas ela por algum motivo votou num candidato X ou falou um negócio Y que não condiz, assim. Só que é muito por conta ou de desinformação ou de um pragmatismo que vê que fulano faz certa coisa e enfim, esse ascenso conservador, vocês notam que é uma coisa que é como falam mesmo, ou não é bem assim, ou faz parte de um conjunto de coisas que não necessariamente as pessoas são conservadoras? Acho que faz parte de um conjunto de coisas, né? Por exemplo, tem uma outra quebrada, né, que a gente também estava tendo uma certa comunicação, enfim, que é o Padre Bento, que é perto da São Rafa. E em determinado momento, né, alguns vereadores chegaram lá para propor fazer uma ação que era, acho que, reconstruir os fios da rede elétrica, nem sei se é isso, se for, depois vocês me corrigem. E, enfim, não acabou acontecendo, e primeiramente o Mandela que ia tentar, né, dar essa ajuda pro pessoal de lá e tal,
E é isso, acho que como os moradores foram percebendo, né, que aquele discurso pré-eleitoral do vereador chegar lá, prometer aquilo, tentar angariar votos, e logo depois, antes das eleições, sumir, desaparecer e acabar não fazendo nada do que prometeu, acho que as pessoas vão percebendo isso, assim. Eu não sei se eu consigo achar que tem um discurso conservador. Acho que as pessoas estão muito... É mais ou menos de quem tá lá com elas no dia a dia delas, entendeu? Acho que como o Mandela tá lá bastante atuando, elas acabam vendo através do Mandela uma outra possibilidade, assim, né? Acho que para completar a fala da Aimee, né? Acho que o Matheus não falou sobre, mas é muito mais fácil, né, que os moradores da favela identifiquem que tipo de orientação ideológica que a gente segue, baseada, tipo, se a gente fosse um coletivo partidário, né? E como a gente não é, tá ligado? Eu acho que fica essa esperança, tá ligado? Esse conflito, não no discurso conservador, né? Mas que, tipo, eles são o Mandela Free é um coletivo de pessoas que querem literalmente fazer com que haja um poder popular dentro da nossa comunidade, tá ligado? E não tendo essa visão partidária, saca? Porque é muito fácil identificar alguns pragmas, né? Quando há uma partidarização, mas eu acredito que quando o Mandela atua, né, com esse foco central no poder popular, se torna mais difícil que os moradores tenham essa visão de, tipo... Essa visão... Nossa, me fugiu a palavra. Mas essa visão, tipo, sei lá, formada sobre um conjunto partidário de esquerda, por exemplo, sabe? Enfim, e eu acho que é isso, mano. Quando a gente cria essa ideia de poder popular, né? A gente traz esses assuntos que na real, eu acho que nenhum coletivo partidário, né, promove e faz com que o próprio morador, tá ligado, da favela entenda como que funciona, tá ligado? Como se organizar dentro da favela, como, tipo, distribuir as atividades e tal, pra fazer uma comunidade melhor, tá ligado? Então eu acho que é a partir disso que a gente rompe com esses laços que são feitos pelo capitalismo, tá ligado? Fazer com que os moradores tomem essa consciência de que há sim um problema e há como resolvê-lo, e aí a gente faz diversos incentivos, né? Existem diversas formas de romper com esse problema. E aí é isso, mano. A partir dessa visão deles, eles se organizam pra que eles, tá ligado? Essa é a visão do poder popular. Pra que eles possam, com eles mesmos, organizar a perifa, tá ligado? Então acho que é isso, mano. Acho que esse é o foco, tá ligado? E é isso, mano. É isso. Acho que só completando, né? Acho que a experiência que a Aimee citou em relação à comunidade do Padre Bento é meio que um exemplo, né, de como a gente vai propor soluções pro que acontece, né? Existe um problema muito grande ainda na criação dessa favela, um risco de incêndio, energia que cai toda hora e tal. E alguns vereadores proporam que iam chegar lá, arrumar tal, e era isso que todo mundo votar neles, né? Acabou que na eleição o vereador prometeu, não cumpriu e tal. A nossa proposta, tipo, pro mesmo problema é diferente, né? É da gente conseguir unir os moradores, da gente conseguir fazer brechó, alguma venda de coisas para arrecadar dinheiro, conseguir movimentar as pessoas estarem engajadas ali, né, na construção e na melhoria do próprio local de moradia. Certo. Já tive essa experiência, acho que vocês já devem ter também. Você tá num lugar com essa proposta e chega alguém e fala, mas tem certeza que você não quer se candidatar a vereador, não? Ou você não ganha uma grana com isso? Já aconteceu isso com vocês? É bem comum isso, no geral. Já aconteceu. Os próprios moradores têm essa dúvida muito grande, né? Tipo, o que vocês são? Vocês são de algum partido? Vocês são de alguma igreja? Vocês são do quê? E já aconteceu, né? Por exemplo, que nem teve o ato, ou no próprio incêndio na São Rafa, né? A gente encontrar outras organizações que também tiveram esse questionamento, né? Como assim? Vocês não são de nenhuma igreja, não são de nenhuma ONG, não são de nenhum partido, né? Então vocês são o quê?
E eu acho que isso é a grande diferença, assim, né? Os moradores ali, enfim, acho que as pessoas como um todo vão vendo, né, outras possibilidades que se não essas que a gente já conhece, que já existe, que talvez não dê tanto certo, né? É, certo, gente, é isso aí, né? A gente chegou onde chegou, as coisas tem que dar uma mudada às vezes, né? O pessoal tá com a cabeça ainda nessa sistematização mesmo de alguém resolver os problemas, e acho que é o que vocês propõem, né? Romper com isso. Vamos ouvir então mais um som aí, e aí a gente volta para continuar trocando essa ideia. One thing that I can't depend on. Sound system gonna bring me back up, right? One thing that I can't depend on. Try to describe it to the limit of my ability. It's there for a second, then it's giving up what it used to be. Containing music somehow more than just sound. Inspiration comes in twisted things around us. You always know that it's gonna have to go. You always know that you'll be back in the cold. One of the budgets of a made it in a song. So he's coming and giving that hope for just a second, then it's gone. What? That I'm gonna bring me back up, right? One thing that I can't depend on. Sound system gonna bring me back up, yeah. One thing that I can't depend on. Static pulse inside of music bringing us escape. So temporary, changing nothing in its way. Just a second where we're leaving all this shit behind. Just a second, but it's leaving just as much of mine. To resist despair, that second makes you sane. To resist despair, cause you can't change everything. To resist despair in this world is what it is, what it is, what it is. A big great sound system gonna bring me back, alright. One thing that I can't depend on. Sound system gonna bring me back up, yeah. One thing that I can't depend on. Pick it up, 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 sound system. Sound system, sound system. Wake up to my boss and what's the shade that's the sudden. Times are getting tougher, my time start running. Funk's my head, music on my side. Can't get to the rhythm, I'm music by my side. Sound system gonna bring me back up, yeah. One thing that I can't depend on. Sound system gonna bring me back up, right? One thing that I can't depend on. Sound system gonna bring me back up, right? One thing that I can't depend on. Sound system gonna bring me back up, yeah. One thing that I can't depend on. Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Rebel. Tô aqui trocando uma ideia hoje com o Mandela Free. Gente, vocês falaram aí no final, a gente terminou de falar algumas práticas que existem, né, na periferia, que vocês estão propondo outras coisas, né? Tanto a questão do assistencialismo, do onguismo, a questão da esquerda muito de criar curral eleitoral e ser meio querer tocar as coisas pelas pessoas, né? Eu queria que vocês falassem agora qual que são os princípios de vocês que diferencia a prática e a ação, né, de vocês ali na quebrada dessas outras práticas que existem também. O que vocês propõem? Bom, acho que o nosso fim, né, a gente organiza pensando na construção de um poder popular, né, de uma outra sociedade, de acabar também com todo esse sistema aí, né, que oprime a gente há centenas de anos. E a gente se diferencia primeiramente por isso, né, de não pensar em acolher esse sistema ou fazer alguma reforma nele, né, e sim acabar com ele. E, para além disso, a nossa prática, né, de outros movimentos também pensem no fim, né. A gente não acha que a gente tenha a linha perfeita ou a solução para a periferia. A gente acha que a gente está construindo espaços que possam ser discutidos essas soluções, espaços que possam ser construídos essas soluções e realidades, né? Trazer essa solução para a realidade, né? Ver como isso pode se encaixar na onde a gente vive, né?
os próprios moradores, o próprio bairro, as pessoas que fazem o bairro e moram nele, elas vão definir a linha de luta que a gente vai levar ali, né? A gente não tem uma linha que vai vir de cima de alguém que nunca pisou aqui onde a gente mora, e a gente só vai ser linha de condução do pensamento deles. Não, a gente tá de construir o bagulho por baixo realmente, né? Na discussão, na leitura, no aprendizado coletivo, né? Acho que um pouco para além disso que o Matheus falou, né? Além de ser uma organização horizontal, a gente tenta não só aplicar as coisas que a gente acredita, né, nossas formas de fazer luta para fora da organização, para fora do movimento, como para dentro também, entre os próprios integrantes, enfim, a gente tenta decidir tudo coletivamente. Acho que a questão, né, por exemplo, de uma prática antirracista ou contra o machismo, algumas coisas nesse estilo, são importantes para o interior do movimento também, a gente sempre tenta aplicar isso. Acho que uma coisa importante, né, que talvez diferencie o Mandela, que eu acho que eu já falei um pouco aqui, é estar na rua junto com os moradores e entre nós também, né, meio que, a gente não tinha uma fórmula pronta de como atuar na São Rafael, ou de quais eram as demandas e como a gente podia solucionar essas demandas, esses problemas, né. Isso foi acontecendo porque a gente estava ali, ouvindo, construindo junto, fazendo daquele espaço um espaço político mesmo, né. Como o Matheus disse, sem querer impor qualquer coisa aos próprios moradores, que são os verdadeiros, ocupantes do espaço. Vocês então pegam de uma lógica da periferia para o centro, de baixo para cima, que acho que é o que diferencia por essa ideia de que vocês constroem as coisas do local ali, das questões das pessoas que estão ali naquela base para construir uma política diferente de outros grupos que agem ao contrário, né? Que traz a questão de cima para baixo ou do centro para a periferia, vamos dizer assim, né? Igual o Matheus falou, isso acho que é bem clássico mesmo. Tem um grupo de dirigentes que são de outro lugar, que tiram uma linha e coloca lá meio que arbitrariamente, vamos dizer assim. Essa é a maneira diferente com a qual vocês pensam, né? Pelo que eu entendi. E aí, nesse sentido, eu queria perguntar se vocês têm ideia, por exemplo, de expandir para outros lugares no sentido de fazer aliança, né, com outras quebradas, né? Se vocês pensam nisso, para gente, né, combater o capitalismo ou mesmo questões maiores, como que vocês já pensaram nessa articulação? A gente já pensou nessa articulação, muito porque alguns integrantes do Mandela não são de Guarulhos, moram em outras quebradas fora de Guarulhos, como, por exemplo, Itaquera, Turalvim, enfim. E a gente tem tentado, né, meio que pensar em levar como o Mandela se organiza, como é a nossa estrutura, enfim, né, se fizer sentido também para essas outras quebradas. Mas é isso, assim, acho que a gente uma coisa que acho que a gente pensa muito, né, é tentar estruturar o primeiro Mandela, que todos os integrantes estejam alinhados internamente para isso, assim. Acho que é muito importante a gente fazer isso antes da gente expandir para as outras quebradas, né. E pensar também, né, que essa comunicação da forma que a gente tem hoje na São Rafa, ela é uma coisa que vem acontecendo ao longo do tempo, né, não foi do dia para a noite, é um trabalho aí que tem alguns anos, e a gente sabe que se a gente for fazer essa questão em outra quebrada também é isso, é um trabalho que vai começar do zero e vai demorar bastante tempo, assim, para se estruturar. Assim como hoje também a gente já conseguiu meio que sair da São Rafa para colar ali no Padre Bento, que é uma outra quebrada próxima, ter contato com outras organizações, o próprio ato, né, que a gente puxou aqui em Guarulhos, pela morte do Beto no Carrefour, e que a gente conseguiu reunir bastante gente, foi uma coisa que aconteceu justamente porque o Mandela tem um trabalho de anos, assim, né? Enfim, acho que também isso é uma coisa importante, a gente não tenta correr contra o tempo, a gente tem que essa luta é uma coisa que é uma construção, que leva tempo, que demora mesmo, que precisa ser feito com um trabalho de base. E aí a gente tenta pensar isso antes de querer expandir para as outras quebradas, mesmo que esse seja um objetivo futuro do Mandela.
E, gente, meio que finalizando aqui do programa por conta do tempo, infelizmente, uma coisa que eu queria perguntar também, eu vi que saiu nesse dia de hoje é dia 16, né? Uma pesquisa que em média 77% da juventude tá em trabalho precário, sem carteira assinada, em trabalhos que eles chamam de... eu esqueci o termo, mas basicamente trabalhos precários, sem direito, flexibilizado, enfim. Então a juventude está basicamente precarizada e no desemprego, né? Em meio à pandemia e tudo mais. Aí eu queria saber o que vocês pensam e têm em mente aí por esse ano de 2021 que está chegando aí. Claro que é uma pergunta até meio problemática, vamos dizer assim, de pensar algo que vai acontecer, mas assim, projetar coisas, se vocês imaginam que as lutas vão dar uma aquecida aí no ano que vem, com tudo isso que está acontecendo. Bom, acho que a gente vem num processo de crescimento do Mandela, né? Sei lá, em poucos anos a gente tem crescido exponencialmente de tamanho, né? E pensar como a gente tá chegando pro ano que vem já, né? Bem maior do que a gente entrou o outro ano, né? A gente tem uma intenção bem grande de ter algum espaço físico na quebrada, algum lugar onde a gente possa ter cursinhos, formações, aulas, bibliotecas, fazer reunião, guardar coisa, um espaço nosso que a gente possa ser um espaço de referência, né? Mas também entender que a conjuntura sempre vai ser difícil na quebrada, né? Falta para fazer luta nunca vai faltar. A gente entende que a gente tem que estar bem organizado, né? A gente tem que estar conseguindo fazer trabalho, fazendo discussão, tá se organizando bem, né? Para conseguir propor essas demandas, porque as pautas sempre vai rolar, né? Sempre vai ter muitos perrengues, a crise, o corona, o desemprego, a moradia, a educação, a saúde. Ataque por todos os cantos, né? Então a gente tem que estar preparado também para fortalecer a luta, porque eu, pelo menos, entendo que vai ser um ano de muita luta, pelo menos pra gente. Acho que sim, acho que complementando um pouco a fala do Matheus, acho que motivo nunca vai faltar. E acho que esses momentos, né, por exemplo, da crise ou de perceber que a maioria dos jovens estão em trabalho precário, acho que a condição também que tá as faculdades públicas, né, e enfim, que essa pandemia, acho que tudo isso pode acontecer que muito mais jovens se mobilizem, que as pessoas se mobilizem mais e... Acho que as pessoas já têm essa vontade, né? A maioria das pessoas às vezes só não encontra um espaço de luta ali pra estar somando, pra estar construindo junto. Enfim, mas eu acho que o ano que vem, sei lá, muita coisa vai acontecer e é um bom espaço de luta pra gente aproveitar também. Certo, gente. E aí, só pra quem quiser conhecer o trampo do Mandela, ou de repente se mora aí na região e quer somar, ou se está organizando uma quebrada da mesma forma e quer fazer aí um contato, como que faz aí para conversar com vocês? Bom, acho que eu vou acrescentar aqui. Mano, para trocar uma ideia com nós, né? Basta a gente tá em todas as redes sociais, né? Facebook, Instagram e Twitter. Então, mano, caso queira trocar essa ideia com nós, Mandela Free no Facebook, @MandelaFree_ no Instagram, e no Twitter a mesma coisa, Mandela Free _. Acho que é isso. Mano, com certeza a gente quer pessoas que venham somar conosco, tá ligado? Acho que é isso, ver o que a gente tá construindo nesses anos e se basear nessa luta, tá ligado? Do poder popular, de ter essa forma independente das quebradas, né? Acho que é isso, mano. Essa é a fita. Da hora, gente. Queria agradecer aí vocês terem colado para trocar essa ideia, apresentar aí o trampo de vocês aqui no Desobediência. Agradecer bastante aí. Valeu terem colado aí. É isso, gente. Obrigada pelo convite, por terem dado esse espaço aqui.
pro Mandela também. Tchau, gente. Valeu, obrigado. Tchau, gente. Obrigado pela oportunidade aí. E é isso, mano. Tamo junto. É nóis aí, ó. Conheçam o Mandela Free. E quem quiser ouvir o Desobediência Sonora, a gente está indo ao ar todas as quintas-feiras na Antena Rebel, que está dentro do site da antena0.com. A gente vai às quintas-feiras às 9 horas. E quem quiser ouvir em outro dia, em outro momento, a gente também está no Spotify, no Deezer, todas as plataformas de agregador de podcast. É só entrar lá e ouvir. Valeu, até a próxima. Você ouviu pela Antena Zero Desobediência Sonora, produzido e apresentado por Felipe Suna e Fernando Konesuki. Você está na Antena Zero. Antena Zero. A rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.